Amigos da Ideia do Jogo, hoje pela manhã li uma matéria e eu fiz questão de compartilhar com todos os grupos que eu estou presente, principalmente os grupos do pessoal do Vitória Gigante e o próprio Facebook, de uma declaração de Rummenigge, executivo do Bayern de Munique, ponderando e se manifestando de que a Bundesliga precisa flexibilizar a lei dos 50+1. O que é a lei dos 50+1? É a lei que impede que os clubes alemães sejam de propriedade de investidores ou de empresas. Eles podem ter no máximo 49% das ações ordinárias com direito a voto, certo? Mas não podem ter 50+1, como acontece na maioria dos clubes das ligas europeias. E isso me fez voltar ao tempo e lembrar do nosso pioneirismo, quando em 98, o nosso grupo que dirigiu o Vitória percebeu uma nuvem de profissionalização que passava no futebol brasileiro e resolveu buscar um investidor para o Vitória dar um salto. E começamos a trabalhar nesse sentido. E no dia 4 de março de 98, nós registramos na Junta Comercial a primeira empresa de futebol, do futebol brasileiro, que foi o Vitória S.A., empresa que existe até hoje, né? E aí é uma longa história que eu posso contar em outro momento, mas eu quero lembrar de como nasceu essa empresa, e foi com a ajuda de todos no Vitória, é bom que seja dito, né? E quando conseguimos um investidor no mercado, essa proposta chegou ao conselho do clube. Me lembro que a reunião foi no antigo Meridia, antigo Mestana, e tinham mais de 250 pessoas, se eu não estou enganado. E a aprovação foi unânime pela chegada do investidor. É lógico que todo mundo sabe que a sociedade começou muito bem, mas não prosperou porque o fundo argentino, quem fez o investimento no Vitória foi um fundo. O fundo, para quem não tem muito conhecimento, ele agrega investidores e busca no mercado oportunidades para os seus investidores. O fundo administra o capital de investidores, e nesse caso era um fundo argentino, mas o capital era preferencialmente norte-americano, de investidores norte-americanos. Esse fundo já chegava a faturar 5 bilhões de dólares por ano na Argentina e mexia basicamente no mercado de varejo, e um dia resolveu se meter com o futebol. O seu administrador principal do fundo, certo? Tinha um amigo, quando juntos trabalharam no Citibank, chamava-se Gerard de Leon, e Gerard era um apaixonado por futebol, e convenceu Juan Navarro, o líder do grupo, a investir no futebol e comprar um time na primeira divisão da Argentina chamado Quilmes. E depois vieram ao Brasil, representados pelo escritório de advocacia muito conhecido no Brasil chamado Tosini Freire, e aqui buscaram um clube no Brasil para investir. Quer dizer, as coisas coincidiram, né? E enquanto isso nós estávamos fazendo o nosso trabalho para ser conhecido no mercado. A década de 90 tinha sido muito importante para o Vitória. O Vitória tinha chegado a uma final de Brasileiro e uma semifinal. Tivemos no clube os maiores jogadores da história do futebol da Bahia estiveram no Vitória entre 97 e 99. Em 99 nós fomos semifinalistas do Campeonato Brasileiro.
passou por aqui Bebeto, Túlio, Petkovic, e isso deu ao Vitória uma dimensão que ele nunca tinha tido na sua história. E a sua base foi reconhecida como uma das melhores escolas de futebol do mundo. Jogávamos torneios na Europa e ganhávamos a maioria deles, embora o resultado era o que pouco importava, mas nesse caso importava muito, porque deu ao Vitória um conhecimento. Vitória passou a ser conhecido internacionalmente, ganhou em Dallas do Ajax, ganhou 5 torneios em Eindhoven, na Holanda, para clubes como Bayer Leverkusen, Benfica e outros clubes importantes. Disputamos torneio em Carnevale, na Itália, chegamos à final e perdemos do Milan. Disputamos Copa Nike Mundial em Berlim de 15 anos, fomos campeões, ganhamos do River Plate. Na época o centroavante era um garoto chamado Falcão Garcia, um dos maiores atacantes do mundo hoje. Então o Vitória aproveitou toda essa oportunidade e nós organizamos uma palestra no antigo prédio da Gazeta Mercantil em São Paulo, com a ajuda do nosso querido amigo que eu não vejo há muitos anos, o Wellington Sampaio, irmão do meu querido amigo Leninho Sampaio, amigo de infância da Barra, das Peladas, e foi jogador do Vitória, atacante, rápido, mas a família fez com que ele optasse pela sua vida profissional e não seguisse o futebol por muito tempo. Pois bem, o Wellington nos ajudou a fazer uma palestra na Gazeta Mercantil que se chamava Oportunidade de Investir no Vitória. E nós conseguimos colocar lá 60 empresários. Havia realmente uma nuvem de profissionalização no futebol brasileiro. E na frente da nossa palestra estavam 3 jovens, um eu lembro o nome, Edgar Diniz, foi quem nos ajudou a descobrir o investidor por Vitória, porque ele participou do marketing do Vitória e foi quem formatou a nossa ideia de criação da Liga do Nordeste, cujos direitos ficaram na sua empresa de marketing criada naquele instante, naquele momento, naquela época, chamada Top Sport, e que depois se transformou num grande grupo de multimídia brasileiro, conhecido como Esporte Interativo, hoje absorvido pelo gigante americano de comunicação, a Turner, e de alguma forma nasceu no Vitória esse grupo de multimídia, né? Porque os primeiros direitos de televisão que eles tiveram foi da Liga Nordeste e foi o Vitória que concedeu esses direitos como líder da Liga do Nordeste e criador da competição Campeonato do Nordeste. E num outro capítulo, no outro áudio, eu posso contar a história da Esporte Interativo e das suas relações com o Vitória. E o outro ficou muito meu amigo e fez parte da história do Vitória, e eu acho que o Vitória fez parte da história do seu grupo empresarial, que ali começava a nascer, né? Nem ele sabia disso. Ele trabalhava num banco chamado Patrimônio, que era ligado a um banco americano, Salomon Brothers, que depois foi absorvido pelo Chase Manhattan, e ele viu a palestra, esteve em Salvador, fizemos um protocolo de que o Banco Patrimônio seria o advisor financeiro do Vitória para buscar no mercado um investidor, mas depois o banco foi absorvido o Salomão foi absorvido pelo Chase, e o Chase acabou sendo o sucessor desse contrato, e o Edgar, que não trabalhava mais no patrimônio, ficou como contratado do Chase para nos assessorar na busca desse investidor. E assim foi feito, fizemos uma palestra no auditório da Tozini, em São Paulo, e nasceu a relação entre o Excel, o Fundo Excel e o Esporte Clube Vitória, e depois de quase um ano de negociações, nós conseguimos fechar a operação de venda do Vitória. E por que a minha lembrança? Porque nós vendemos 50,1% das ações, ou seja,
não havia limitação no Brasil, nem para a criação de uma empresa ligada a um clube. Todos sabem que o Vitória é uma instituição sem fins lucrativos e, por isso, a dificuldade que o Brasil tem de atrair investidores, pela característica de formação social das organizações de futebol no Brasil, né? E por que não dizer até de outros esportes. E o fato é que fizemos a empresa, modernizamos o Vitória com os recursos que chegaram. Depois aí tem uma longa história de rompimento do contrato, de recompra das ações, que eu não vou me alongar, posso falar em outros áudios. Mas posso dizer que foi uma grande experiência e tem uma semente aí dentro do Vitória, que é o Vitória S.A., certo? E quem sabe no futuro essa empresa possa servir para o Vitória, quando o Vitória conseguir enxergar o seu caminho empresarial, né? Isso é o que nos preocupa. As pessoas que estão no clube não têm nenhuma experiência, nenhum conhecimento de mercado para estabelecer nenhum programa de crescimento para o Vitória. Então fica essa lembrança dessa manifestação do grande Rummenigge, através de um dos maiores clubes do mundo, o Bayern, reclamando da Liga Alemã a flexibilização e a liberação para que os clubes alemães possam também ter sócios controladores, como já existe em outras ligas importantes do mundo. E aqui no Brasil, nós ainda temos associações sem fins lucrativos. Ou seja, nós estamos na idade da pedra em relação ao que está acontecendo no futebol mundial. O Vitória deu um passo, certo? E acabou ficando sozinho no mercado, porque logo em seguida houve uma influência da Globo, alterou o dispositivo da Lei Pelé e impediu que os investidores chegassem aos clubes brasileiros para que os clubes pudessem criar essa empresa, né? Que foi objeto da fusão de um fundo que representa grupos de empresas e investidores, pessoas físicas, com a instituição sem fins lucrativos, Esporte Clube Vitória. Tentando